Boa noite! Eu queria saudá-los e saudá-las, dizendo do prazer, do sentido que tem para mim, o significado, estar num momento como esse aqui. Primeiro, pelo carinho e pela forma como isso se constitui como ação. E principalmente ao lado de parceiros em que acreditam, assim como eu, numa educação que humaniza, numa educação que transforma, numa educação que está numa permanente luta pelos direitos. Mas o que mais me chama a atenção é que falar depois do professor César e depois de um espetáculo lindíssimo como nós acabamos vivendo, não foi assistindo, porque eu duvido quem de nós, em cada um dos gestos que aqui foram colocados, não se identificou, não se percebeu, não se leu. E aí vem uma questão muito séria, que eu me reporto para começar a minha fala. Eu vou recorrer ao nosso querido Paulo Freire também, para dizer que não pode haver denúncia sem anúncio. A denúncia está colocada, e todos temos muito presente em cada um dos nossos movimentos, atos, escolas, projetos, sociedade, a distância ainda imensa que existe entre discursos e práticas realmente dialógicas. Mas eu não posso ficar só nessa denúncia. E é claro que cada vez que um gesto aqui de denúncia foi colocado, e foram múltiplos, eu me colocava de que nessas denúncias, elas ainda estão tão presentes, tantas coisas ainda ocorrem, quanto silêncio, quanta submissão, quanto alienação ainda faz parte. Mas eu também não posso deixar de trazer o segundo olhar, o olhar do anúncio. E meu anúncio talvez venha pelo lugar onde habito. Eu diria que quando Leonardo Boff diz, cada um lê o mundo de onde seus pés pisam. E os meus pisam como educadora da infância, pesquisadora de infância, entendendo infância 0 a 12 anos, e dizendo que, sem dúvida nenhuma, essas crianças desse contexto da infância estão vivendo momentos onde são-lhe roubados muitas coisas são lhe roubadas. E aí me recorro e me coloco a partir de Lores Malaguzzi num poema lindo que diz o seguinte: as crianças têm 100 pensamentos, têm 100 atos, têm 100 formas de jogar, de brincar, de se expressar, mas roubaram-lhe 99. Dizem para elas que é possível pensar sem as mãos. Olha que coisa mais absurda. Que é possível compreender sem alegria, que é possível escutar sem falar, que é possível trabalhar as questões sem envolver afeto e emoção, que é possível fazer sem trazer a cabeça junto. E aí, quando se faz essa dicotomia entre cognição e afeto, se perde a totalidade do desejo do ser humano na sua totalidade. E eu penso que um anúncio importante, e poderia ser até uma obviedade, mas eu gostaria de retomá-la, é dizer para cada um de nós que trabalhar em educação implica em gostar de gente. E quem não gosta de gente não poderia trabalhar em educação. Gostar de gente implica gostar das diferenças. E eu não estou falando diferença, não é da desigualdade. Eu tenho visto muita gente usar essas palavras como sinônimo. Diferença é completamente oposto de desigualdade. Lutar contra a desigualdade é o grande desafio desse novo paradigma nosso. É lutar pelos direitos, nos direitos a partir do repertório que cada um apresenta, da sua história, da sua cultura, do seu contexto. E eu pensava muito em relatar esta noite, em refletir sobre muitas questões. Mas eu optei para trazer uma experiência que vivi na condição de professora. Talvez porque de todas as coisas que eu possa pontuar, é no chão da sala de aula, é no contexto da relação com os alunos que eu reaprendi a ler o meu mundo,
aos valores, aos princípios, que eu aprendi a escutar coisas que muitas vezes eu quero calar. E eu me lembro recentemente de um desafio que a universidade me fazia, eu que atuava já há algum tempo, muito mais orientando teses de mestrado, doutorado. Num dado momento voltei a trabalhar com a graduação, com os professores que estão trabalhando diretamente nas salas de aula. E me fizeram um desafio, você vai pegar uma turma de letras, último ano, para trabalhar uma disciplina chamada Projeto Político Pedagógico. Vocês já sabem do que eu estou falando. Mas só que será sexta-feira à noite, às 21h45. Não preciso dizer a vocês que tinha tudo para dar errado. Mas eu, como professora, e aí amo quando o professor César fala do professor, né? O professor, ele recolhe ele é como fundador de mundos, construtor de identidades humanas. Ele vai buscar forças múltiplas. E eu fui toda animada para uma aula com 36, que haviam apenas 5. Mas naquele momento eu dei de mim tudo o que tinha de melhor. E principalmente os escutei. Olhei para os seus olhos, interagi com suas ideias, percebi suas necessidades. E ao construir o primeiro vínculo, no segundo encontro, a propaganda, vocês sabem que é forte, já tinham 25. E eu dizia, consegui. Mas o terceiro veio chegar aos 36. Só que tinha que ter o último. E o último representa bem uma característica desse contexto. Me chegou com aquele penteado de calopsita, cheio de piercing, todo tatuado. E a primeira pergunta que eu disse a ele, boa noite, você é o Lucas? Ele olhou bem para mim e disse, como é que você sabe? Eu falei, porque eu percebi que você não esteve nos outros momentos. E ele me olhou e disse, por quê? Já fui reprovado por faltas? Eu disse, não, foi aprovado por ter vindo. E aí um ao lado dele, não teve dúvida, me provocou, olhou para mim e disse, professora, não liga não, ele é um problema. Eu falei, eu também. E começamos uma caminhada e um desafio que foi se perpetuando. Mas um dia, fazendo instalações de teatro, porque eu não tenho dúvida que essa é uma mudança de paradigma, e parabéns a Mindilab por esse momento, em especial de começar com arte. Eu não acredito num currículo que não esteja instalada a arte como seu eixo de articulação de conhecimento das diferentes áreas. A arte teria que estar ocupando esse espaço efetivo na construção dos nossos trabalhos. Mas aí o que aconteceu? Pedi para que cada grupo fizesse suas instalações a partir, que é uma expressão muito usada pelo teatro, a partir das teorias que estávamos estudando. E eles estavam se preparando para isso, e eu fui criando todo um clima de acolhimento, só que moro em São Paulo, como muitos de nós aqui, peguei a Marginal, com chuva, preciso dizer mais alguma coisa? Foi um caos. No caminho fui me sentindo ansiosa e pensando o que eu farei. Vou chegar atrasada num dia onde eu não poderia falhar. E aí no momento me lembrei da lista que eu sempre faço com os telefones e contatos de todos, inclusive dando os meus. E peguei lá na lista, Lucas, não tive dúvida, liguei. Liguei no caminho e disse, Lucas, ele disse, quem é? Eu falei, professor Emília. Ele falou, já estou indo para a PUC. Eu falei, pois é, Lucas, mas eu é que vou chegar atrasada nessa noite, porque eu estou na Marginal, eu estou achando que eu não vou chegar a tempo. E como nós temos um combinado, um dia de celebração de conhecimento, porque conhecimento tem que se celebrar, um dia de síntese coletiva, eu gostaria muito de não me atrasar, mas não sei se será possível. Você tem como, chegando, pedir para o grupo me aguardar que eu estarei indo? Ele disse, professora, você tem certeza que é para mim que você está dando esse recado? Eu falei, absoluta certeza. Eles, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Bem, cheguei com 10 minutos de atraso.
E minha emoção foi ver Lucas já ter organizado os grupos e ter olhado e disse: professora, estão todos aí, não deixei um ir embora. 29 de junho 2012, última aula, sexta-feira à noite, 21h45. Fui para fazer o fechamento do meu curso sobre projeto político pedagógico. E naquele momento, quando fui me dirigindo, pensava: será que todos irão para esse momento de síntese? É aquilo que o educador só consegue na relação com seus educandos. E ao subir, cheguei antecipadamente, e a primeira pessoa que encontro não poderia ser outra, era Lucas. Me encontra no elevador e diz: professora, você chegou cedo. E percebi que ele escondia atrás um pacote. Depois descobri que nele tinha pão de queijo e 1 litro de refrigerante. E aí eu disse a ele: podemos indo, vamos subindo. Ele falou: professora, não está muito cedo. E aí eu percebi que tinha alguma coisa por trás. E todos nós que somos educadores sabemos muito bem quando aluno quer nos fazer surpresa. E eu fiz aquela cara de desentendida. E fazia de conta que não estava percebendo que tinha alguma coisa ali sendo construída por aquele grupo. E aí, num determinado momento, tomamos o café, acabou o café. Quando fomos entrando, ele olhou bem na lateral e foi gritando: professor, estamos chegando. E eu disse: mais um indicador aí. E quando eu vi, último ano de letras, um grupo de alunos, os 35, porque o 36 estava comigo, apagar a luz e gritar: ela está chegando. E quando apagaram a luz, ela está chegando, eu cheguei, abriram a porta e eles começaram a cantar uma versão de Ao Mestre com Carinho para a professora. E eu comecei a chorar copiosamente, e a minha emoção foi maior quando vi Lucas dizer: vocês mais alto, vocês mais baixo, vocês em dupla. E aí, naquele momento, eu percebi o seguinte, e olhei para ele e disse: Lucas, eu estou tão feliz. Ele disse: professora, você trouxe à luz um Lucas que não se concebia como um ser. Hoje eu sou muito do que você constituiu comigo. Essa é a educação que eu acredito. Uma educação que tem quatro grandes alicerces, pilares. Primeiro, isso eu sou inspirada num educador francês chamado Célestin Freinet, que dizia: o primeiro grande pilar disso é a comunicação. Eu não estou falando da comunicação, o professor Sérgio já colocou isso com muita propriedade, das tecnologias. Eu estou falando da comunicação humana, da comunicação da arte, da comunicação da expressão, da comunicação da vida, da comunicação que se faz através das narrativas. É impressionante como é quando se narra, se cria intimidade. Onde é que está o espaço da arte nas nossas escolas? A comunicação de símbolos, de representações, a comunicação do desenho, a comunicação das artes cênicas, a comunicação de quem tem uma dimensão efetivamente de troca. Mas tem o segundo pilar, um pilar tão importante quanto o primeiro e que não pode estar dissociado, que é o pilar não só de se comunicar, mas comunicar-se numa perspectiva de afeto. E aí vem o pilar da afetividade. E quem somos nós se não nos sentimos afetados nas relações com os outros? E aqui, por favor, queria fazer uma distinção que muitas vezes confundem afetividade com pieguice, com passar a mão na cabeça, com ausência. Eu estou falando de afeto com compromisso, com dimensão ética, com dimensão estética, com visão de realidade do outro, com parceria, com afeto no sentido de compartilhar, de respeitar. E tem um terceiro pilar. Esse terceiro pilar, para mim, o mestre Paulo Freire trouxe uma grande contribuição, que é o pilar da autonomia. Uma autonomia que não é dada, é construída. Uma autonomia que se constitui a cada minuto, a tomada de decisão. E aí eu queria colocar que no trabalho do grupo, deste grupo, a questão da autonomia é uma das pilares muito importantes, porque não se constitui hipóteses
e não se troca com o outro, se não tem de fato a leitura do que o outro pode estar contribuindo, a tomada de decisão do jogo, ao encaminhamento, a pergunta, o questionamento, a criticidade, a arte de argumentar. Mas eu teria o quarto pilar. E o quarto pilar, para mim, ele é talvez o momento que mais eu hoje, como educadora, acredito que nós teríamos que estar coletivamente lutando, que é o da cooperação. A ideia de cooperar e de criar um compromisso com as pessoas, um compromisso com o outro, um compromisso com a vida, um compromisso com as mudanças, um compromisso com as trocas. Mas eu acho que essa coisa da cooperação, não entendida como um discurso, inclusive, feito alienadamente ou até fora de contexto, cooperar a partir da possibilidade de entender que não há saberes maiores ou menores, há saberes diferentes. É cooperar no sentido de perceber a complementariedade. É cooperar no sentido de entender o que o outro pode trazer para o meu universo e o que eu posso contribuir também. Eu queria dizer que esses 4 pilares, para mim, vêm sustentando muito o meu olhar como educadora. Mas eu não posso deixar de fazer um link com o poema do Lores Malaguzzi, quando ele dizia, roubaram em 99. Eu diria a vocês, como é que a gente retoma tudo isso, não roubando das crianças a possibilidade de descobrirem o universo, o mundo, de lerem de diferentes formas tudo que está em volta delas. Essa descoberta, na minha compreensão, ela se dá ao momento que a gente tem um respeito profundo e que sabe que criança tem o que dizer, tem o que se posicionar. Tem muitos de nós adultos, nem sempre temos o acolhimento e a escuta necessária para as suas necessidades. Olhar para essas crianças com os olhos de quem quer enxergá-las a partir das suas histórias, a partir dos seus contextos, a partir das suas culturas. E para encerrar, eu queria dizer que todas as vezes que eu trago o cotidiano, eu quero dizer que é intencional, porque eu não quero discutir projetos mirabolantes que não estejam situados nas salas de aulas das escolas brasileiras, que não olhem as crianças brasileiras a partir da sua identidade, das suas referências, das suas singularidades. Mas eu quero olhar isso com olhos de quem acredita. E aí me vem a imagem linda de um menino na Rocinha, que estava escrevendo um poema, mas ele sabia que tinha muitos erros ortográficos, ele tinha consciência disso, e ele os simplesmente escondia embaixo da carteira. E a educadora, com aquele olhar de quem quer investigar, olhou um dia para ele e disse, me mostra. E ele disse, não posso, tem muita coisa escrita errada. Ela disse, mas a gente pode reconstituir, refazer, fazer junto, construir de um outro jeito. E ele, percebendo, porque as crianças e os jovens percebem com muito mais intensidade quando estamos de fato envolvidos com eles, entregou a sua produção. E quando ela leu, ela ficou apaixonada e percebeu quanto conteúdo tinha ali, que riqueza, e que ela poderia muito fazer com ele essa ponte entre uma ortografia correta, mas umas ideias intensas, vivas, profundas. Bem, fazendo uma síntese, esse menino escreveu, hoje é um escritor, e tem um poema dele que vale a pena ser lido. Ele diz mais ou menos assim, eu era alguém que me sentia verme, mas um dia minha educadora, minha professora querida, chegou próximo de mim e me disse, aí dentro tem um gigante que pensa, que age, que luta, que tem potencial. E quando eu descobri que eu era esse gigante, eu comecei a escrever cada vez mais. E agora eu olho para as outras crianças e penso, que pena que muitas ainda se sentem vermes como eu me sentia. Mas agora eu tenho um compromisso maior de entender e de lutar para que todos aqueles, assim como eu, que se sintam vermes, possam um dia se tornar gigantes. É isso que eu penso.
nós temos um papel imenso nessa sociedade, que é constituir com esses seres humanos a parceria para sermos gigantes.